Eu me lembro quando eu era militar que os mais antigos sempre falavam que a vida não é um copo de morango com leite. E de fato, não é porque nós nos convertemos, não é porque nós nos tornamos cristãos que a vida deixa de ter provações. Não é porque nós somos cristãos que a vida deixa de ter suas dificuldades. O próprio Mestre Jesus já falava que no mundo tereis aflições. E a gente vê isso inclusive na vida dele, porque a gente lembra que ele chegou inclusive a suar sangue por causa do estresse que ele estava passando momentos antes da sua captura, momentos antes dele se entregar, na verdade, né? A gente vê isso também na vida de Paulo, que foi preso, apedrejado, humilhado, e também na vida do apóstolo Pedro, que foi crucificado ali de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. E hoje em dia as igrejas elas passam um discurso muito triunfalista, né? Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. E eles pregam muitas vezes vitória sem luta, unção sem santificação, mas os desertos existem, eles são uma realidade para a nossa vida. A gente lembra, por exemplo, do próprio dilúvio, onde passou 40 dias chovendo, de Jó, que passou 40 capítulos na pior fase da sua vida, inclusive em uma idade bem avançada, que pelas métricas humanas já seria o fim. O povo hebreu, que também vagou por 40 anos no deserto, andando em círculos pela lógica humana, vale lembrar isso, porque o trajeto que eles percorreram estava muito longe de ser uma linha reta, né? E Elias também, que caminhou por 40 dias até o Monte Horebe, no momento em que ele teve tanto medo, mas tanto medo que ele chegou a desejar a morte. 40 dias e 40 noites de caminhada que nem ao menos tinham relação direta com a missão dele como profeta. Tanto que quando ele chega no seu destino, Deus pergunta para ele: olha, Elias, o que você está fazendo aqui? A gente tem também o silêncio intertestamentário de 400 anos entre Malaquias e João Batista, um período onde o povo judaico se sentiu abandonado por Deus, e o próprio período de jejum que Jesus passou no deserto, 40 dias também. No final, ele inclusive foi tentado pelo adversário, no momento onde ele estava mais fraco. Sempre o número 40, simbolizando esse período amargo que ninguém deseja passar. Um período que muitas vezes parece um hiato, um momento que dá a impressão, muitas vezes, que a nossa vida ela está completamente estagnada. E parece que o tempo está passando ali, que os anos estão passando, e você aparentemente está perdendo o seu tempo, você está andando em círculos em um deserto. E o tempo limite para realizar os seus sonhos, para conquistar os seus objetivos, está chegando aparentemente. Você sabe que você está ficando cada vez mais velho e essa corrida contra o tempo, inclusive, ela começa a passar cada vez mais rápido. Só que para o cristão, essas provações elas são diferentes do que para o resto do mundo. Porque por mais que pareça que nós estamos sendo esquecidos por Deus, que nós estamos fazendo alguma coisa errada muitas vezes e que nós não sabemos o que é, e por mais que pareça que muitas vezes nós estamos sendo tratados por Deus de uma forma até pior do que as pessoas do mundo, as pessoas ímpias, na vida cristã isso muda de figura. Por quê? Porque a nossa fé ela precisa ser fortalecida. Eu sei que parece um motivo simples, clichê até, mas esse é um tema muito mais profundo e muito mais importante do que parece, que não é tão abordado por aí. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, inclusive, o apóstolo compara as provações do cristão à prova do ouro em uma fornalha. Jó também faz isso ali em Jó 23:10. E a questão é que muitas vezes Deus permite esses hiatos não só para avaliar a nossa fé, afinal ele já sabe que tipo de fé nós temos, mas ele permite isso com o propósito de purificação e remoção de toda a escória, de todas as impurezas, e esse não é um trabalho simples, tá? Eu sei que quando a gente se converte em um primeiro momento, acontecem muitas vezes grandes mudanças na nossa vida, e principalmente na nossa mente também, é o que os gregos chamam de metanoia, mas a vida cristã, ela é a longo prazo. Dependendo, por exemplo, da arte marcial, inclusive, essa metodologia ela é muito utilizada. Nas primeiras aulas ali você aprende uns movimentos bem legais de defesa pessoal, coisas para que você entenda a longo prazo um pouco da capacidade que você vai conquistar, em alguns anos talvez. Só que aí quando você inicia o seu treinamento de fato, de baixo, você vai lá e começa com 100, 200 socos numa aula, 100, 200 chutes numa aula, e você não aprende mais aquelas coisas legais que você aprendeu nas suas primeiras aulas. E esses socos, esses chutes, eles são um tédio, mas é algo necessário para o seu aprendizado. Bruce Lee já dizia, né? Eu não tenho medo do homem que sabe 10.000 chutes diferentes, mas sim do homem que treinou o mesmo chute
10.000 vezes. Então tudo isso é necessário não só para o nosso conhecimento, mas para a nossa sabedoria, porque o conhecimento ele é como um vaso, né? Um vaso que ele vai ser capaz de reter a sabedoria. Sem esse vaso, a sabedoria é derramada, mas ela não é retida, ela se espalha no chão. Só que quando você começa a compor o vaso do conhecimento, aí sim você começa a reter a sabedoria que é derramada por Deus em você. E aí entra inclusive a importância de você ler e estudar a Bíblia, viu? E já que a gente falou um pouco sobre artes marciais, quando nós nos convertemos de forma genuína, inclusive, é como se nós estivéssemos nos matriculando na escola de Deus, na faculdade da fé. Um curso ali que não é atrelado a um órgão, que serve mais para amputar os cursos do que para garantir um padrão mínimo de qualidade, tá? Esquece todos esses problemas que a gente tem nas universidades brasileiras hoje e do mundo inteiro também. Para isso, pensa em uma faculdade, em uma escola, em um curso ideal. Ideal mesmo, afinal a gente está falando de um programa desenvolvido pelo próprio Criador, né? Olha que moral que a gente está tendo como cristãos. E você se matriculou nesse curso e você é um aluno muito especial, tá bom? E o seu professor é Deus. E como em qualquer curso, esse também tem momentos de aulas e momentos de avaliações, de trabalhos, de provas, feitas de uma forma inteligente nesse caso, tá? Deus, ele sabe como você vai se sair em cada uma delas, mas a questão é que você não sabe. E esse conhecimento, ele também faz parte desse curso. E talvez você pense que você tá velho demais, que você já deveria estar se formando e desfrutando dos frutos da fé, não iniciando agora. Talvez você pense que você tá com uma idade atrasada, avançada demais. Mas essa é uma das coisas mais sensacionais da Bíblia. Enquanto nas histórias seculares o herói tem ali seus 15, 20 anos, quando coisas importantes começam a acontecer na sua vida, e isso nos faz pensar que nós não somos importantes, uma vez que nós cruzamos essa idade. Se você viu muito Naruto na sua infância, você, por exemplo, já entra na sua adolescência se sentindo um completo fracassado, não é? Mas na Bíblia, quando algo importante começa a acontecer na vida de alguém, muitas vezes essa pessoa já tem uma idade bem mais avançada. Jó, por exemplo, ele viveu 70 anos tranquilo ali. Ele era um homem muito rico, né? Mas o propósito de Deus na vida dele começou quando ele tinha 70 anos de idade. Moisés também passa 40 anos no Egito como membro ali da mais alta elite daquele povo. Depois ele passa mais 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, uma profissão desprezada pelos egípcios, vale lembrar. É como se você fosse, por exemplo, o neto do homem mais rico e mais poderoso do planeta, e aí com 40 anos você saísse da casa dele e passasse mais 40 anos da sua vida como lixeiro, limpador de latrinas ali na Índia. Nada contra os lixeiros, nem os limpadores de latrinas, tá? Eu, inclusive, fiz essas duas coisas por muitos anos quando eu fui soldado, tá bom? Eu só tô descrevendo o que aconteceu com Moisés e a visão que as pessoas do meio onde ele saiu tinham dos pastores de ovelhas, é só isso. E também só depois desses 80 anos da vida de Moisés, o propósito divino começou na vida dele. E esse propósito durou mais 40 anos. Então pode ficar tranquilo que independente da sua idade, você não tá velho demais, nem novo demais para estar na escola da fé. Porque a hora é agora, porque você tá vendo esse vídeo. E lá em 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, a gente lê o seguinte: Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Vamos nos ater aqui à primeira parte. Para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Imagine que você viva, por exemplo, 100 anos na sua vida. É bastante coisa hoje em dia, né? A maioria das pessoas não passam de 80, 90. Mas no tempo de Deus, nesse exemplo, quanto que esse tempo vale? Se 1000 anos valem um dia, 100 anos valem 0,1 dia. Se um dia tem 24 horas, é como se a sua vida tivesse 2,4 horas, sendo ali 144 minutos ou 2 horas e 24 minutos. Então, com 100 anos de vida, para Deus, é como se você nascesse às 6 horas da manhã e morresse às 8h44 da manhã. A vida, ela é um sopro, né? Mas o que nós fazemos tem muita importância, mesmo que tenha um período de tempo tão curto assim. Nós somos importantes para Deus. Porque se um dia vale 1000 anos e 1000 anos vale um dia, e no nosso exemplo você teve 100 anos de vida,
vida, um ano tem ali mais ou menos 365 dias. 100 anos, sem contar no bissexto, a gente está fazendo uma alegoria aqui, tá? Teriam 36.500 dias. Trazendo agora para 1000 anos, porque um dia vale 1000 anos, é como se a sua vida também tivesse a importância, é como se ela também durasse 36.525.000 anos. Mesmo a nossa vida sendo tão curta, olha a importância que ela tem para Deus. E o nosso lugar nem ao menos é aqui, viu? É importante lembrar isso. Às vezes a gente se esquece. Mas nós somos meros peregrinos aqui. Essa vida, ela é só uma antessala apertada que leva ao palácio da eternidade. E agora voltando para a escolinha da fé, alguém que iniciou o curso com uma idade muito avançada também foi Abraão. Abraão viveu por 75 anos em Harã. Ele já tinha conquistado bens, ele já tinha conquistado uma grande autoridade naquele local. Pelas nossas métricas, ele estaria no final de sua vida, mas aí Deus fala com ele: não é isso aí que eu tenho para você, tá bom? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de você um grande povo. E os versículos 2 e 3 de Gênesis 12 dizem o seguinte: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, inclusive, está a promessa de Jesus Cristo, tá? Mas aqui tem a promessa de Deus para a vida de Abraão. Surgiu quando ele tinha 75 anos de idade. Essa foi a idade com que ele se matriculou na escola de Deus. Só que essa é a promessa de formatura dele. Mas durante o curso, Abraão ele passaria por pelo menos 3 avaliações, 3 provas da escola da fé. Provas que todos nós passamos ao longo da nossa vida. As circunstâncias pesam, né? As pessoas e as coisas. E olhando para as atitudes de Abraão perante essas 3 avaliações, Deus nos dá quase que uma cola para as nossas próprias provas também. Por meio dessas 3 avaliações, Deus nos revela o que vai cair, inclusive, na nossa prova. Por exemplo, as circunstâncias. Abraão começa com um grande passo de fé ao viajar para um lugar desconhecido aos 75 anos de idade. Naquela época não tinha carro, naquela época não tinha avião. Então as viagens eram longas, precárias e desconfortáveis muitas vezes, inclusive as viagens feitas pelos reis, né? Mas mesmo assim, Abraão deixou tudo para trás por causa da ordem do Deus Todo-Poderoso. E uma coisa muito interessante é o lugar onde ele escolheu acampar ao longo do caminho. Gênesis 12, versículo 8 diz o seguinte: dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Betel do hebraico significa a casa de Deus. Uma coisa importante de se notar é a localização geográfica de Betel. Betel ficava em direção ao ocidente, em direção ao oeste. Na Bíblia, a entrada do tabernáculo sempre tinha que ficar voltada para o oeste. O templo em Jerusalém também dava para o lado oeste. E quando Jesus foi crucificado, muitos teólogos também dizem que ele foi crucificado olhando para o leste, ou seja, quem estava no oeste daria de cara com a crucificação de Cristo se olhassem para a direção oeste. E desde o tempo de Adão, sempre que as pessoas se afastam de Deus e vão em direção ao mundo, em direção a toda essa prisão, a todo esse sistema, essas pessoas elas sempre vão em direção ao leste. Então Deus estaria do lado oeste, por isso que tem toda essa profundidade em leste-oeste, tá? Mas o que estava a leste de Abraão? A cidade de Ai. Ai significa ruína. E as nossas vidas também ficam sempre entre essas duas coisas, né? Entre Deus e a ruína. Deus ao oeste e a ruína a leste. Deuteronômio 11:26 já falava: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Deus ele sempre nos dá o livre-arbítrio para escolher. Nós podemos ir em direção à vontade de Deus, em direção à casa de Deus ou em direção à ruína. Parece uma escolha óbvia, né? Mas quantas vezes nós não escolhemos a ruína? Quantas vezes nós não escolhemos a luxúria, a ganância, a vaidade, em vez de descansarmos em Deus? Quantas vezes nós não escolhemos o ódio, o rancor? Pois é, tudo isso nos leva a ruína. E talvez Abraão e Sarai, a sua esposa, pensassem
que era só aquilo que Deus tinha para eles: sair do ponto A e chegar ao ponto B. Afinal, a viagem também não deve ter sido fácil, né? Mas logo depois desse acampamento, eles continuaram a sua viagem ali em direção ao Negueb, mas acontece uma fome muito grande na terra. Algo que, até onde nós sabemos, nunca tinha acontecido na vida de Abraão. Se fosse na igreja hoje em dia, iam achar que ele tinha alguma brecha na sua vida, que ele tinha alguma legalidade, né? Mas por que Deus permitiu essa fome? Afinal, Abraão estava no centro da vontade de Deus. A Bíblia não diz que as bênçãos perseguem aquele que ouve a voz de Deus e guarda os seus mandamentos? Então por que isso aconteceu com Abraão se ele estava no centro da vontade de Deus? A questão é que Deus permitiu essa falta de alimento porque essa é uma lição fundamental da faculdade da fé. Muitas vezes uma vitória é seguida de uma provação, e essa é uma coisa da qual nós precisamos estar preparados. 1 Coríntios 10:12 nos diz que aquele que está de pé, que vigie para que não caia. O difícil não é estar em pé. O difícil é se manter em pé. E as provações após as vitórias vêm justamente para nos lembrar disso. Quantos líderes espirituais não caíram, né? Quantos não se renderam a doutrinas humanas, à arrogância, à ganância, a doutrinas de demônios? Quantos não viraram profissionais da fé? Quantos não entraram para a igreja de Laodiceia, não é? A igreja morna? E é duro que a vida cristã continue tendo problemas. Quando nós aceitamos a salvação, parece que todos os nossos problemas foram resolvidos. E a fé em Cristo, ela cria, sim, diversos problemas novos na nossa vida. Problemas familiares, muitas vezes. Os irmãos de Jesus mesmo só creram nele depois da ressurreição. Olha todos os problemas que ele teve ali em Nazaré, por exemplo. Ninguém é profeta na sua própria casa, nem Jesus foi. Quanto mais eu, quanto mais você. Claro que muitas vezes nós podemos lançar sementes pelo caminho, sementes pelo nosso testemunho, mas é um grande desafio, viu? Só que depois da conversão, uma coisa muda, porque agora nós não enfrentamos mais os nossos problemas sozinhos, porque ele está sempre lá com a gente, seja na fogueira, como ali em Daniel 3, seja também na tempestade, como Marcos 4, Mateus 8, Mateus 14 também. Jesus, ele está sempre conosco na tribulação. E Abraão, diante de toda essa fome, vale lembrar que ele foi com toda uma caravana ali, ele não foi sozinho com a sua esposa, ele levou, por exemplo, muitos animais, ele levou também o seu sobrinho Ló, e ele tinha que alimentar todo esse pessoal. Diante disso, em vez de permanecer naquela terra e confiar na provisão divina, Abraão foi procurar comida no Egito. Pela Bíblia, nós sabemos que o Egito é uma simbologia para todo o sistema do mundo, uma simbologia para toda a escravidão que o mundo traz, muitas vezes travestida como verdade, muitas vezes travestida como liberdade. E quando a Bíblia coloca descer ao Egito, é justamente isso: duvidar das promessas de Deus e correr para as coisas mundanas em busca de ajuda. Quando as circunstâncias apertam, muitas vezes, quando a nossa vida chega em uma sinuca de bico, é importante que nós fiquemos onde Deus nos colocou até que Ele nos diga para nos movermos. Mais ou menos como em uma situação militar, né? Às vezes você está em uma posição que parece horrorosa, disparos estão acontecendo ali em todos os lados, passando perto da sua orelha às vezes, e você não sabe o que fazer, o cerco ele está fechando em você. Parece que você não tem mais para onde ir, até que não tem mais saída, e aí de repente Deus te fala, vai, e aparece uma janela ali, pela qual você pode se movimentar para um outro local, e a luta ela continua. Mas Deus te dá um momento de restauração, um momento de descanso, um momento de renovo, e você continua essa maratona, porque a fé, a vida com Cristo, ela é sim uma maratona. E quando eu saí dos fuzileiros navais, por exemplo, eu achei que eu nunca mais seria capaz de trabalhar. O meu dano ali foi muito alto, mas Jesus, ele me chamou no meio do caminho. Jesus me escolheu e ele tem me curado e me capacitado. Talvez um dia eu conte esse testemunho para vocês, mas Jesus também te escolheu. Permita com que ele te capacite, com que ele te cure e permita com que ele escolha os seus próximos passos, tá bom? E sempre que você se vê sem saída diante de uma situação, sem saída às vezes diante das circunstâncias, saiba que o mesmo Deus que permite com que portas sejam fechadas é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para salvar o seu povo. É o mesmo Deus que abre o mar para te salvar. E se ele não abrir o mar, ele vai te capacitar
para andar sobre as águas, assim como Pedro também andou. Não no seu tempo, afinal a sua fé precisa ser fortalecida, mas no tempo dele, tá? E lembre-se de que a vontade de Deus jamais vai te conduzir para um lugar onde a graça dele não possa te guardar. E Abraão, ele passou nessa prova, nessa primeira prova? Não. A ir para o Egito em busca de alimento pela sua própria decisão e não mediante a orientação de Deus, como foi o caso ali de Maria e de José, Abraão ficou de recuperação no curso. Mas não tem problema, para o Senhor tudo tem jeito. Então o Senhor deu a Abraão uma segunda prova, as pessoas. Porque uma vez que ele já estava no Egito, vários novos problemas começaram a pipocar na sua vida. Abraão teve que lidar com o faraó arrogante, com todos os seus oficiais, com a cultura local onde os egípcios não teriam problema nenhum em eliminar um homem para ficar com a sua esposa. E Abraão fugiu de uma prova e, portanto, ele precisou enfrentar outra. Desistir do curso da fé não é uma opção. Deus tinha um propósito muito importante na vida daquele homem, assim como ele também tem para a sua vida. E ele vai fazer o impossível para cumprir esse propósito. O nosso Deus é o Deus do impossível, vale lembrar. O Salmo 138, versículo 8, nos diz o seguinte: o Senhor cumprirá o que me diz respeito. O teu amor ao Senhor dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Mesmo assim, Abraão deixou de confiar em Deus por um momento. Ele deixou de confiar e começou a tramar. Ele deixou de confiar e começou a temer. Então ele conta aquela meia-verdade em falar que Sara era só sua irmã, para que não matassem ele. E a verdade é que Sara só não foi violentada pelo faraó porque Deus não permitiu que acontecesse. Mas olha só o que as nossas tramóias fazem, né? Olha a situação em que Abraão e a sua família ficaram. Em sua graça, o Senhor cuidou de Abraão e tirou ele daquela situação problemática, mas a questão é que ele pagou um preço alto por isso. O faraó acabou dando muitas riquezas para Abraão, sim. Inclusive deu uma serva ali para Sara, de nome Agar, mas a questão é que tudo isso se tornou no futuro uma pedra de tropeço para a família de Abraão. Por causa de todas essas riquezas, Abraão e Ló não puderam mais viver juntos. Por causa de todos esses presentes, a serva egípcia trouxe divisão e tristeza para aquele lar, e não só para aquela casa, mas para o mundo inteiro. Não ela em si, mas o pecado de Abraão em coabitar com ela. Porque se a gente lembra, o fruto dessa união gerou Ismael. Ismael não era o filho da promessa. E a descendência de Ismael é todo o povo islâmico que tem hoje em dia. Não que eles sejam um problema, tá? Mas a consequência desse pecado de Abraão, por ele ter ido por conta própria ao Egito, essa viagem contribuiu para tudo o que está acontecendo hoje em dia lá na faixa dos gases. Eu tenho que falar assim por causa da plataforma, tá? E Ló também, depois dessa viagem, começou a medir o mundo pelos parâmetros egípcios. Então ele vai ali para Sodoma, né? Acontece toda aquela situação desagradável com as suas filhas. Todas essas coisas foram consequências indiretas de Abraão fazer aquilo que Deus não mandou ele fazer. Fazer o que Deus não mandou é tão grave quanto não fazer o que Deus mandou. E a história de Abraão nos mostra justamente isso, tá? Mas a vida vitoriosa com Deus, ela é composta, querendo ou não, por uma série de recomeços. Todos nós erramos. O único que não errou foi Cristo. E na terceira prova de Abraão, ele se saiu muito bem. Olha o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 13, versículos de 5 a 11. Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra, porém, não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e dos pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Abraão não teve amor ao dinheiro. Ele não teve ganância, ao contrário do seu sobrinho que escolheu ir para Sodoma por causa da abundância que aquela terra tinha. Isso a despeito, apesar de todos os pecados do povo de lá. E Ló pagou muito caro por isso. Mesmo sendo poupado no dia do juízo que Deus colocou sobre aquela cidade, a esposa de Ló,
Ela quis voltar durante a fuga para pegar os seus bens, não é? E ela acabou virando aquela estátua de sal, toda aquela história lá. Então Ló pagou um preço muito alto por ter feito essa escolha. Mas Abraão, depois de todo esse percurso, que não foi só infrutífero, mas prejudicou a sua família, aprendeu a viver pela fé e não pelas aparências. Diferente de Ló, que ainda aprenderia essa lição. Mas aí Abraão também começou a deixar que Deus tomasse as decisões por ele. Ou seja, ele voltou a crer, ele voltou a acreditar e parou de tramar. Depois que Abraão e Ló se separam, inclusive, Deus manda o patriarca ali para Hebron, perto dos carvalhos de Mamre, né? E abençoa toda aquela terra. E talvez o mais importante de tudo isso seja que Abraão aprendeu a dar graças a Deus. 1 Tessalonicenses 5,8 diz isso: em tudo dai graças. Isso tira um peso das suas costas, né? Um peso que você não tem noção. Sabe que foi feito um estudo um tempo atrás entre pessoas que sofriam de depressão, e um grupo teria o tratamento comum com remédios e tudo mais, só que outro grupo teria um tratamento diferente. Eles teriam que agradecer por alguma coisa. Então esse grupo teria que escrever cartas ali para alguém agradecendo por qualquer coisa e mandar essas cartas, ou talvez até reter para si, por um período de tempo. Esse pessoal que teve o tratamento da gratidão, o pessoal que agradeceu, teve uma melhora no quadro muito maior do que o pessoal que estava se tratando com remédio. Sabe, qual foi a última vez que você agradeceu de verdade a Deus? A última vez que você deu graças de verdade a Deus? Eu não estou falando daquele agradecimento de protocolo para começar uma oração, para terminar, talvez. Não. Eu estou falando de agradecimento de verdade. Porque olha a sua volta, olha quanta coisa você pode agradecer a Deus, que você tem que agradecer. Não só coisas materiais como cama, celular, alimentos, nem só das pessoas que você ama, mas eu estou falando de Deus, eu estou falando do amor dele. Você é amado por Deus. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho, morreu por você. Lembra, por exemplo, dos Vingadores ali no Ultimato, onde o Doutor Estranho, nos últimos momentos da sua vida, observa toda a história e todas as suas possibilidades? Jesus, ele viu tudo isso na cruz. Jesus viu você. Jesus amou você enquanto ele estava sendo crucificado. E ele morreu por você. Qual é a pessoa que você mais ama na sua vida? Você morreria por essa pessoa? Pois é, Jesus, ele morreu por você. E a gente não tem noção do que é isso muitas vezes, né? É difícil entender, a gente nem imagina, a gente se esquece muitas vezes, mas ele morreu por nós. Uma grande diferença entre o Senhor e o querubim rebelde é que o querubim rebelde, ele quer usar as circunstâncias, ele quer usar as pessoas, as coisas para te tentar, para te afastar de Deus, para extrair o que há de pior em você. Deus não. Deus, ele quer usar tudo isso para extrair o que há de melhor em você. Você é muito importante para Deus. Agradeça a ele por isso. E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu espero que o vídeo tenha te edificado, tá bom? Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, de comentar também o seu testemunho. Vamos fazer desses comentários aqui um espaço de interação, tá bom? Compartilha esse testemunho aqui embaixo se você se sentir bem, confortável com isso, das suas lutas, das suas vitórias, e compartilhe o vídeo também com alguém que precise talvez ouvir essas palavras. E que Deus abençoe e até a próxima.